Está começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. A Câmara dos Deputados analisa a proposta de emenda constitucional do deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, que altera a forma de escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União e dos Estados. A proposta fixa o mandato dos ministros em 7 anos. Vedada a recondução e o exercício de um novo mandato. A regra passaria a valer para os nomeados depois que a norma entrar em vigor. A Constituição garante vitaliciedade para os membros da magistratura e dos tribunais de contas. Os ministros serão escolhidos de forma alternada pelo Presidente da República e pelo Congresso. Para debater o tema, convidamos os deputados Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, e delegado Protógenes, do PCdoB de São Paulo. Deputado Nazareno Fonteles, como o senhor justifica a sua proposta? Porque há realmente muitas pessoas, muitos especialistas, que defendem uma nova forma de composição e um novo critério de nomeação para os ministros dos tribunais superiores. Como o senhor justifica a fórmula que sua proposta sugere? Na verdade, a gente vem estudando isso desde o começo do ano passado, essa relação do Poder Judiciário com os outros poderes, a sua indicação, olhando como isso ocorre em outros países democráticos, da Europa e até mesmo da América Latina, e vários juristas que já tinham se pronunciado sobre isso, inclusive membros do próprio STF atual, como eu cito na própria justificação. Então, na Europa, Portugal, Alemanha, tem mandato os ministros supremos, aqui na América Latina, o Chile e a Colômbia. No caso do Chile e a Colômbia são 8 anos, em Portugal são 9, na Alemanha são 12 anos, mas também não tem recondução. Vamos dizer, há muitos anos, com um período democrático maior do que o nosso, né, isso já vem ocorrendo e se aperfeiçoando as instituições e o próprio judiciário lá. E como o Supremo, é bom que fique bem claro, é um tribunal mais político, não é exclusivamente judicial, como ocorre com os outros, e tem a indicação política, que hoje quem indica é o presidente, do mesmo jeito que ocorre com o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado, são tribunais de indicação política. Mais um motivo para a gente querer uma pluralidade maior na indicação e que tenha mandatos como nós temos. Né? Nós, no Legislativo, temos, no Executivo tem mandato, por que na cúpula do Judiciário não vai ter e no órgão auxiliar do Poder Legislativo não vai ter o rodízio democrático até para permitir que novas cabeças, novos talentos, né, jamais atualizado pela sua própria convivência na sociedade, chegue lá e renove os métodos, né, para poder atingir a vontade do povo e fazer a justiça acontecer de acordo com aquilo que é mais consentâneo com a realidade histórica daquele momento. Deputado delegado Protógenes, como é que o senhor analisa essa proposta do deputado Nazareno Fonteles? A proposta do deputado Nazareno é uma proposta que indica, né, a mudança que as instituições vêm sofrendo ao longo dos anos, principalmente no momento político que o Brasil vive, né? Ou seja, o Brasil de ontem é diferente do Brasil de hoje, não em temporariedade, mas em ações concretas, em mudanças reais, na política econômica, na estrutura do próprio Estado brasileiro, e o próprio Poder Judiciário vem dando o tom dessa mudança, em especial o Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre temas sociais, temas que a própria sociedade brasileira exija essa mudança, e o próprio Congresso Nacional, muitas das vezes, por conta do processo legislativo muito burocrático, muito demorado, as forças políticas tendem, às vezes, a polemizar em cima de temas que são urgentes na solução para o país e para o povo brasileiro, e muitas vezes retarda essa tramitação dentro da Câmara dos Deputados e também dentro do Senado Federal. Então, eu penso que é bem-vinda a mudança,
Precisamos encontrar um modelo ideal para o momento político que o Brasil vive. Entendo que não devemos nos perder de que a Corte Suprema do Brasil é uma Corte Constitucional. Ela tem que ter, hegemonicamente, ser a guardiã da Constituição da República, dos princípios e preceitos constitucionais aprovados no Congresso Nacional. A indicação em política, a Corte, em determinadas situações, ela se comporta politicamente, sim, mas preponderantemente ela tem que ser Corte Constitucional. Então, enquanto isso, eu entendo que todos os projetos que tendem a modificar, a qualificar mais o Supremo Tribunal Federal, é bem-vindo. Como existe uma proposta do próprio presidente Peluso tramitando no Senado, que é proposta para aumentar a temporariedade e permanência dos ministros do Supremo quanto à idade, ou seja, não ter esse limitador de idade de 70 anos e sim 75 anos, considerando até o tempo de sobrevida maior hoje do homem e da mulher. Então isso aumentou a idade. Aumentou a idade em razão da melhor qualidade de vida do brasileiro, não é isso? Então, e até do ser humano na ordem evolutiva mundial. Então, vai adequando a esta situação real, ou seja, no auge da produtividade daquele profissional de direito, daquele ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é muitas das vezes excluído ainda no maior tempo, no melhor momento de produção de conhecimento, que às vezes é nos 70 anos. Mas entendo que existem outras modificações que são bem-vindas, como existe até um debate aberto muito grande entre os magistrados brasileiros, né, de que essa composição do Supremo, né, principalmente é muito discutido na Associação dos Magistrados Brasileiros, na AMB, que essa composição deveria atender exclusivamente a magistrados de carreira, tendo em vista a experiência, a conduta de visão jurídica isenta que esse profissional do direito iria trazer no Supremo Tribunal Federal. É uma mudança interessante para o momento político que nós vivemos? Sim, é muito interessante, até para reafirmar e garantir à magistratura um final de carreira de uma forma que venha a se enquadrar do que a magistratura brasileira representa na estrutura política do país. Agora, deputado Nazareno Fonteles, sendo realista, sendo pragmático, o Poder Executivo tem muita influência aqui no Parlamento, até porque detém uma maioria parlamentar sólida, consistente. E o Poder Executivo, e como para mudar uma disposição constitucional, é necessário um quórum muito alto, 3/5 de deputados, quase 2/3. Então é improvável que haja essa mudança, até porque o Poder Executivo não ia concordar com ela, não ia se despir dessa prerrogativa, não ia concordar em renunciar a uma prerrogativa dessa importância. O senhor não concorda? Eu discordo dessa sua posição, porque eu nunca vi tanta simpatia na hora de assinarem o apoio à PEC, que a gente apresentou. Tanto por causa dos tribunais de contas, que precisa ter rodízio, né? Os deputados percebem, poucos vão para lá e ficam lá até se aposentar. Você já pensou em 70 anos, por exemplo, já de uma vez que as pessoas estão vivendo 90 anos, isso significa que numa geração de 70 anos, nós vamos ter pelo menos 10 vezes rodízio nos tribunais de contas e no Supremo, dando oportunidade a um monte de gente que vai poder dar sua contribuição jurídica capacitada, cria até uma efervescência maior no próprio meio dos operadores de direitos, né? Assim como dos contadores, no caso dos tribunais de contas, economistas, pessoas que vão ter uma chance, né? Vai diminuir um pouco essa politização exagerada, mas vai oxigenar, no meu entendimento, o poder. E eu acho que quando a gente põe o Congresso já mostrou que tem hora que não segue executivo, não. O pré-sal foi um exemplo. A gente sabe que se botar aqui o veto do Lula para votar, ele vai ser derrotado. Todo mundo sabe disso, por isso que se mediou o projeto alternativo do Wellington Dias lá no Senado e agora está aqui para se votar na Câmara. Está aí o Código Florestal. Foi totalmente uma desobediência da base em relação
ao governo, ao executivo. Então, quando esta casa compreende uma temática importante para a nação, não tem poder executivo que comande, né? E isto é bom, porque esse poder é nessa hora que ele preserva a sua independência. Isso não significa que não tenha que ter a entendimento, como a própria Constituição convenhamos coloca, que o pré-sal mobiliza interesses dos estados, é diferente. O Código Florestal também. Mas tribunais de contas é mexe com bastante prefeituras, diferente de uma com Estado. composição de tribunal, né? É bastante diferente. O senhor não acha não, deputado Protógeno? Eu entendo que há sim, uma certa diferença, que não vai ser uma mudança fácil, até porque já existem várias PECs nessa direção. Eu mesmo sou relator de uma PEC de composição do Tribunal de Contas da União, em que o antigo relator era o deputado Flávio Dino, e de tramitação muito tormentosa aqui dentro da casa, né? E toca justamente nesse ponto importante que é a temporariedade, ou seja, o rodízio de ministros do Tribunal de Contas da União, que é salutar para a própria República. Agora, essa transição... até que a proposta tem sua razão de ser. Sim. Essa transição, ela não se passa tão somente num debate dentro da Câmara dos Deputados. Se passa num debate mais amplo, em que o deputado Nazareno Fonteles quer justamente abrir esse debate, antes de levar a apreciação na casa, porque sabe que a tramitação aqui dentro tem muitos outros interesses. E esses interesses da própria justiça brasileira, esse modelo de justiça brasileira, nós ainda não encontramos. Esse modelo de justiça brasileira, quem está dando o tom hoje na República Brasileira, chama-se Supremo Tribunal Federal, apesar das críticas, respeitamos as críticas quanto a algumas decisões que o Supremo muitas das vezes toma pontualmente, mas na sua produção de conhecimento judiciário tem surpreendido muitos setores e segmentos dessa República. E também o comportamento do Conselho Nacional de Justiça, que foi uma obra política da gestão do presidente Lula e que ele entendeu de que haver um certo conhecimento, um certo debate interno do próprio Poder Judiciário que se fechava quanto às questões que diziam respeito ao próprio órgão. E hoje existe um órgão vinculado ao próprio Poder Judiciário para mitigar as questões internas. Uma coisa que é importante para nós compreendermos a posição da própria ministra Helena Coummon, não é uma posição isolada, é uma posição necessária e urgente nesse momento político de mudança que o Brasil atravessa. Ela é a corregedora da justiça. Da justiça. Imagina você ter vários tribunais de justiça pensando isoladamente, se comportando isoladamente, vai levar a práticas não muito republicanas, como exemplo do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro. Eu coloco esses dois tribunais, que são tribunais importantes, e de polêmicas internas muito graves, como agora recentemente o próprio presidente do Tribunal de Justiça, presidente Sartori, desembargador Sartori, que no ano passado o CNJ estava investigando aproximadamente mais de 70 desembargadores e viu que não era só 70, são 354 desembargadores suspeitos de terem praticado alguns ilícitos penais ou ilícitos administrativos. Antes, essa discussão ficava interna corporis da própria corregedoria dos próprios tribunais e submetida ao próprio Conselho de Justiça dos Tribunais de Justiça, ou seja, o Tribunal Pleno é que decidia as questões mais polêmicas. Então, isso não. Hoje está democratizada essa discussão. Então, o judiciário brasileiro hoje quer a mudança, a magistratura brasileira quer a mudança, não só a magistratura brasileira das cortes superiores do Brasil, mas principalmente dos juízes de primeira instância que participam de todo esse processo democrático e debate. Eu queria aproveitar isso aí. E todo esse argumento reforça a importância da minha PEC. Veja, o Conselho Nacional de Justiça foi criado aqui numa PEC, né, que nós aprovamos em 2004, eu estava aqui presente. É verdade. Tem mandato de 2 anos, renovado por 2, 6, no máximo 4. É plural, não é só de magistrado de carreira. Por isso mesmo que pôde mexer na corporação.
E graças a Deus, se o Supremo não tivesse pluralidade, fosse só magistrado, dificilmente a posição da Eliana Calmon teria tido a maioria. E foi a maioria apertada que nós vimos lá. Porque exatamente o espírito de corpo está no judiciário do jeito que está em qualquer categoria profissional. Não existe neutralidade e parcialidade no ser humano acima de qualquer suspeita. Então, o CNJ é um reforço para a minha tese de que o Supremo precisa ter mandato para ter rodízio, para se renovar e ter indicação mais plural. Por isso que defendo que a Câmara e o Senado participem, junto com a Presidência da República, para auscultar a sociedade, diferentes personalidades que têm bagagem jurídica e que podem ir para lá e dar sua contribuição, passar 7 anos e o senhor retornar. sabe que agora mesmo o Conselho Nacional de Justiça está aplicando punição a 354 juízes. O Conselho Nacional de Justiça. Isso nunca aconteceu no Brasil. Porque não tinha um órgão Juízes democrático. cometiam, às vezes, crimes. Não eram faltas graves, eram crimes. E nada acontecia. Agora estão sendo punidos pelo Conselho Nacional de Justiça. O senhor sabe disso? Isso aí, eu acho que isso é muito bom. Isso vai fortalecer o judiciário. Muitos magistrados do Brasil escreveram artigo contrário a essa decisão. Mas para ter uma visão conservadora, corporativa. Ora, assim como a gente faz crítica aos maus parlamentares, e eles se expõem e prejudicam a imagem do poder num primeiro sentido, mas depois oxigena, faz com que cada vez mais o comportamento seja mais ético. Do mesmo jeito, naqueles que vão julgar vidas, instituições do Brasil inteiro, precisa cada vez mais ter um padrão ético transparente. Hoje o Supremo ainda é pouco transparente. Esta casa é mais transparente que o Supremo. Por exemplo, a pauta do Supremo, ninguém sabe como Mas esta é a casa mais transparente, é o poder mais transparente, é o Congresso. Pois que o Supremo nos imite. Aprenda a debater, por exemplo, como a gente debate nas comissões, antes de votar. Eles não fazem isso. Eles precisam construir uma argumentação mais coletiva e não aquelas ilhas, parece que são 11 ilhas. Cada um fala e chega lá e se choca, às vezes entra até num acordo, mas, quer dizer, é uma construção muito solitária. E eu acho que a gente precisa valorizar a construção do debate democrático, que o parlamento dá um exemplo, que é a ação de concertação, como diz a filósofa Hannah Arendt, que é vamos dizer, a célebre qualidade do parlamento, é concertar, poder unir vontades e, numa maioria, tomar decisão. O Supremo precisa fazer isso e dizer como é que é a pauta. Por exemplo, nós temos uma PEC que mexe com os transgênicos, que é de 2005, do Cláudio Fonteles, então procurador-geral. Nunca se concluiu o julgamento dela. Mas da mesma lei da biossegurança de 2005, sobre células-tronco embrionárias, fizeram um grande teatro e meteram a faca nos embriões, que, a meu ver, violou o princípio, né, fundamental de defesa da vida que está na Constituição, pelos próprios magistrados. Delegado Protásio, como é que o senhor vê esse poder punitivo do Conselho Nacional de Justiça sobre juízes que cometam faltas graves e até crimes? Eu entendo que não vinha a ser um poder punitivo, né? Ele vinha a ser um poder judiciário, né? Faz parte da estrutura judiciária, por isso que está incerto no mesmo grau de responsabilidade e importância do Supremo Tribunal Federal, e ele corresponde a uma realidade hoje do Brasil, né? Ou seja, nós estamos ainda nos reafirmando, enquanto democracia, enquanto nova democracia, a fortalecer os poderes dessa República. Entendo que esta punição, ela venha a fortalecer o próprio poder judiciário. Não é punir por punir, né? Como está lá no Vigiar e Punir do Foucault. Não é punir pela punição, é fortalecimento do próprio poder judiciário, ou seja, de excluir aqueles integrantes de um poder que é muito importante para essa República. Imagina um juiz que tem o poder da liberdade de uma pessoa, ou até mesmo da vida de uma pessoa. É que sempre se protestou no Brasil contra a impunidade de juízes que cometiam, às vezes, faltas gravíssimas. Gravíssima. Crimes. Sim. Que são E aposentados. esse poder punitivo do Conselho Nacional de Justiça foi saudado por especialistas que o defendiam há muito tempo. Sim. E vinha dizer até que esse poder, né, não teria um amparo constitucional
em razão de estar aí excluindo magistrados que estariam protegidos pela vitaliciedade ou aposentadoria compulsória, né, pela perda obrigatória, aliás, por falta ou cometimento de algum ilícito. E nós estamos vendo que essa transgressão ela permanece. Recentemente nós tivemos um julgamento polêmico, que foi o HC do banqueiro condenado Daniel Dantas, onde o ministro, o relator, o desembargador Adilson Vieira Macabu se provou dentro dos autos e que foi excluída essa peça dos autos o comprometimento em negócios espúrios com o próprio banqueiro condenado. E o banqueiro ganhou por maioria no STJ, que houve recurso agora do Procurador-Geral da República para o Supremo Tribunal Federal para corrigir aquela grave decisão que violou vários princípios constitucionais, inclusive da suspeição do próprio Código de Processo, que passou-se por cima de tudo. Então, tamanha a arrogância, tamanha a proteção da impunidade das estruturas de poder desse país. Então, é com isso, contra esse contraponto, é que nós temos que reforçar essa modificação da estrutura do judiciário. Nosso tempo está praticamente esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Nazareno Fonteles? Eu torço para que tenha o debate e que a gente possa aprovar essa PEC brevemente, que eu tenho certeza que vai oxigenar essas instâncias, Tribunais de Contas e Supremo Tribunal Federal. Nosso tempo está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, e o delegado Protógenes, do PCdoB de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.